Olá, sou a professora Jaqueline Boria, do Instituto das Cidades, Universidade Federal de São Paulo, campus Zona Leste. É um prazer estar aqui para que possamos conversar juntos um pouco, pontuar e levantar questões para refletir sobre gestão adaptativa dos recursos hídricos no contexto urbano. Nós sabemos que as mudanças climáticas têm se mostrado uma realidade em nível global. E, por meio delas, nós temos muitos desafios colocados também em nível global. E, nesse sentido, falando em mudanças climáticas, nós podemos afirmar que as águas e a cidade são mais vulneráveis a esse contexto. Então, a mudança climática, considerando o aumento médio da temperatura global, nós vamos ver cada vez mais intensamente a alteração no ciclo hidrológico, no contexto urbano, no contexto de bacias hidrográficas, e soma-se a isto a questão também de como nós mudamos ou criamos as formas na cidade, também considerando a área impermeabilizada ou a questão da ausência de áreas verdes, né, ou deficiência de áreas verdes, de forma que os impactos das alterações climáticas também serão vistos pela intensificação de problemas ambientais já existentes. Nesse sentido, nós podemos dizer que, assim como historicamente nós temos já acompanhado o aumento, né, de riscos como inundações, ondas de calor, períodos de estiagem, e dessa forma, nós podemos dizer que, dada a importância da água para a própria vida, os impactos das alterações climáticas nos recursos hídricos vão se dar pela maior percepção da população pela questão da própria água. Então, a população vai sentir, digamos, primeiramente, os impactos das mudanças climáticas por meio das alterações em relação ao setor da água. O setor usuário também, e, infelizmente, a população mais vulnerável acaba sendo mais prejudicada. Nesse sentido, né, considerando o ciclo hidrológico, essas alterações decorrentes dos padrões de precipitação, vamos destacar então que isso tem repercussões tanto na quantidade e na qualidade da água. Então, a disponibilidade hídrica pode ficar afetada e, dessa forma, temos então uma questão de insegurança hídrica, a questão da degradação dos ecossistemas e da biodiversidade, também a alteração da disponibilidade da água nos corpos d'água pode levar então a problemas de autodepuração e também com relação à própria segurança ao abastecimento público. Consequentemente, isso pode também causar questões de valores em termos turísticos e paisagísticos. Como isso vai se dar no Brasil? A palavra previsibilidade ou exatamente não existe quando falamos em mudanças climáticas. Nós temos, então, um contexto completamente novo, onde incertezas estão cada vez mais crescentes. Mas, de forma geral, a previsão para o país, né, para o Brasil, em relação aos impactos sobre os recursos hídricos, seria, então, que em todas as regiões do país tenhamos um declínio na oferta de água superficial, que vai afetar, consequentemente, o abastecimento de água e também pode afetar a geração de energia elétrica. Além, né, somando-se a isso, a questão da ocorrência de eventos extremos. Então, eventos extremos como chuvas intensas em maior frequência, ou também situações que vão levar à necessidade de um novo planejamento de medidas estruturais e conflitos pelo uso da água. Esse ponto
é um ponto que começa a trazer, então, aqui na nossa conversa, a reflexão sobre como as cidades devem se preparar para esse contexto, né, para o maior enfrentamento aos impactos das mudanças climáticas. E aí, falando em alterações climáticas, nós temos ouvido já nas últimas décadas, né, que devemos então trabalhar no sentido da mitigação, né, ações que vão mitigar a emissão de gases do efeito estufa, de gases que têm a capacidade então de reter maior calor na nossa atmosfera. E as medidas de mitigação são muito importantes. Então, elas vão buscar formas, tecnologias, ações para evitar, então, que lancemos mais CO2 na atmosfera. E, baseado nos resultados que a mitigação foi trazendo e também no próprio percurso das alterações climáticas, nós sabemos que hoje, tão importante quanto a mitigação é a própria adaptação. Dada a questão, alterações climáticas são reais, elas já fazem parte da nossa realidade. E sim, já podemos sentir os efeitos. E a adaptação, então, é a nossa forma de responder a isso. O quanto as cidades estão preparadas para responder aos eventos extremos ou aos impactos das alterações climáticas. E como vai ser feito isso? Né? Como pode ser feito isso? Como nós podemos nos adaptar? As medidas de adaptação, elas vão ser então elaboradas em resposta aos impactos atuais e os impactos potenciais das alterações climáticas. Então, os impactos atuais, eles vão ser a nossa baliza, nós vamos perceber essas alterações, mas nós não vamos apenas considerar isso. Nós temos que considerar, então, um nível de potencial impactos, um nível de incerteza, um nível que pode exigir, então, que medidas de adaptação tenham um maior alcance. Essas medidas de adaptação, elas visam reduzir a vulnerabilidade por meio de ajustes nos sistemas naturais ou humanos aos efeitos negativos das alterações climáticas, e também as medidas de adaptação prevêem que dentro dessas novas ações sejam identificadas novas oportunidades. Dessa forma, a elaboração de medidas de adaptação visam colaborar com a construção de um território mais resiliente. E isso também significa o quê? Aumentar a capacidade de resposta e reduzir vulnerabilidades das populações e ecossistemas e seus impactos. Assim, as medidas de adaptação devem considerar características locais. Isso é importante. À medida que nós conhecemos as diferentes realidades, as medidas de adaptação podem ser melhor desenhadas, melhor pensadas. Esse mapa, por exemplo, ele mostra o índice de capacidade adaptativa das cidades e municípios brasileiros. O Adapta Brasil, ele nos fala que 48% das cidades brasileiras têm um risco alto ou muito alto de vulnerabilidade frente às secas, por exemplo. Aqui esse mapa ele mostra então diferentes cores, mostrando que cada localidade tem um diferente índice de capacidade adaptativa. Dessa forma, é muito interessante que possamos sim estudar, acompanhar, conhecer diferentes formas de adaptação, de diferentes realidades, mas sempre deve ser feito então uma personalização, né? Um uso de medidas de acordo com especificidades locais. As cidades, elas então, juntamente com as águas urbanas, são vulneráveis às alterações climáticas. E é interessante destacar que as cidades são também vulneráveis, além do aumento médio da temperatura,
se tornam mais ou menos vulneráveis de acordo com as suas condições físicas, a sua infraestrutura, as suas características socioeconômicas, também da própria população. Aqui a gente pode ver então uma imagem de uma área totalmente inundada e que, né, há muitos e muitos anos não é realidade de grandes cidades no nosso país. Infelizmente, hoje, pequenas, médias, grandes cidades enfrentam essa situação. E na imagem abaixo, né, uma questão de um deslizamento que abalou então a comunidade, o bairro todo, que vive até hoje então consequências dessa tragédia. Nesse sentido, então, nós precisamos conhecer os efeitos das mudanças climáticas na nossa realidade, em cada realidade, considerando então planejamento urbano, planejamento territorial e gestão das águas. Isso implica em quê? Que devemos ter um melhor planejamento das medidas de adaptação e uma ampla divulgação das mesmas. Existe um estudo muito interessante que eu compartilho com vocês com relação à questão climática e às cidades. Esse estudo ele diz que os efeitos das alterações climáticas nas cidades também são dependentes da própria concepção da forma urbana e da gestão urbana. E as cidades, mesmo geograficamente próximas, podem sofrer diferentes impactos a partir das mudanças climáticas. E isso, então, é um fator adicional para que possamos entender que não basta apenas copiar exemplos de sucesso. Então, as cidades elas vão responder de formas diferentes às alterações climáticas, às alterações do ciclo hidrológico, né, da forma como as águas urbanas são tratadas, de acordo com diferentes fatores, que são impermeabilização do solo, retirada de áreas verdes e a concentração de edificações, né, que altera também a temperatura local e altera o microclima. Assim, as medidas de adaptação elas devem incluir desde ações que vão abordar a gestão de riscos e também o uso de tecnologias e práticas. Quando a gente fala de medidas de adaptação, né, no nosso contexto, falando sobre recursos hídricos, nós podemos pensar que as medidas devem sempre ser direcionadas exclusivamente ou diretamente só à questão da repercussão sobre a água. Mas a água ela é um setor que permeia a nossa vida de muitas formas. Então, as medidas de adaptação, considerando especificidades locais, elas podem ampliar a resiliência das cidades, dos sistemas humanos e naturais frente às mudanças climáticas. E dessa forma, as medidas de adaptação podem ser direcionadas a diferentes setores, como habitação, alimentação, saúde, educação, a infraestrutura, né, que é um ponto-chave quando a gente fala em gestão territorial, economia, ecossistemas e também seguir combatendo as fontes de poluição. Dessa forma, podemos dizer que nas entrelinhas nós estamos falando sobre a segurança hídrica, né, como garantir a nossa segurança hídrica. E no contexto das cidades, nós podemos considerar então setores como a segurança hídrica ambiental, no abastecimento, na questão climática, a questão da segurança hídrica nas áreas urbanas e também na economia. O que seria então na vertente ambiental? A segurança hídrica ambiental seria preservar e recuperar ecossistemas, manter nossos rios, proteger nossos aquíferos e as nossas áreas naturais. A segurança hídrica no abastecimento, continuar garantindo o abastecimento de água potável no contexto urbano e no contexto rural. Nas águas urbanas, sabendo que as cidades com boa gestão de águas estão mais preparadas, mais resilientes e melhor vão enfrentar eventos como secas e inundações. E isso, óbvio, depende de um planejamento. A questão climática,
dentre toda a imprevisibilidade que vamos enfrentar, as medidas de adaptação, tornar comunidades mais resilientes, vamos estar então nos preparando para um melhor enfrentamento. E a questão econômica, a questão da segurança hídrica para o abastecimento industrial, agricultura e geração de energia. Agora, então, podemos dizer que vamos chegar no ponto crucial dessa nossa conversa. Então, por que vamos falar sobre uma gestão adaptativa dos recursos hídricos? Antes disso, vamos mencionar sobre a gestão tradicional, a gestão que vem sendo feita até atualmente. Os cenários futuros são bases para uma gestão de recursos hídricos. Nele, nós buscamos entender, então, qual é o nosso papel, da contabilidade da água, eu costumo dizer, quanta água temos e quanto precisamos, ou seja, qual é a oferta de água e qual é a demanda pela água. Isso é uma estimativa, um cenário futuro, uma previsão, e isso tem sido base para a gestão dos recursos hídricos, o quanto os setores usuários vão demandar da água nos próximos anos, quantas cidades vão crescer, qual é o crescimento previsto para a população. E também, dentro da gestão dos recursos hídricos, nós temos também todo um esforço com relação ao controle de poluição, qualidade da água, e a preservação e recuperação de áreas de mananciais e de nascentes, ou seja, a preocupação em produzir a água. Esse perfil é um perfil tradicional da gestão de recursos hídricos que, ano a ano, vem ganhando a presença de medidas de adaptação. Então, no momento atual, nós já podemos dizer que já caminhamos, de uma certa forma, para a gestão adaptativa dos recursos hídricos, porque já há muitos anos, e podemos dizer que mais intensamente dos anos 2000 para cá, nós temos sentido cada vez mais, então, o impacto das alterações climáticas. Então, eventos extremos, grandes estiagens, a segurança hídrica sempre ali em risco. Nós temos, então, já nos planos de bacias e muitos, a presença da adaptação. A adaptação vem sendo citada nesses contextos. Então, nesse sentido, podemos dizer que precisamos, então, assumir definitivamente o planejamento e a gestão dos recursos hídricos, considerando as medidas de adaptação e, além disso, buscando realmente colocar em prática estas questões. Assumir medidas de adaptação que elas podem ocorrer, por exemplo, em termos de infraestrutura, em termos urbanos, e que essas medidas elas podem ser de diversas formas. Elas podem ocorrer tanto por uma infraestrutura convencional, que podemos chamar de uma adaptação cinza, quanto de medidas de adaptação consideradas softs, consideradas verdes, ou seja, medidas de adaptação que se aproximam da questão natural, que buscam incorporar também a natureza dentro dos centros urbanos. O planejamento de soluções específicas para cada país, para cada localidade ou bacia hidrográfica, ou seja, essa gestão adaptativa ela também vai considerar características locais, e isso vai refletir nos arranjos institucionais, nas redes de trocas de informação, como já mencionei, muito importante, nós temos também essa contínua troca de informação e contínuo desenvolvimento de pesquisas e de divulgação dessas pesquisas, e nós vamos então considerar sempre soluções tradicionais e inovadoras, estruturais, não estruturais e também de novas tecnologias e soluções inovadoras. Assim, os gestores devem adotar uma abordagem adaptativa na gestão integrada dos recursos hídricos, estratégias de adaptação
nos níveis local, regional, nacional e global, visando aumentar a resiliência e aprimorar a seguridade hídrica. A adaptação à mudança do clima exige atualização da forma como a sociedade protege e gere os seus recursos hídricos. Então, nós podemos pensar que a sociedade ela também deve estar nesse contexto incorporada à gestão, mas isso depende também do conhecimento, do entendimento, de saber que a sociedade também faz parte da gestão adaptativa dos recursos hídricos. Nesse sentido, a adaptação à mudança do clima também pode significar tornar a estrutura ou a infraestrutura hídrica e os serviços mais resilientes, incorporando novas condições e padrões de extremos climáticos. Aqui, um compilado, apenas um exemplo, para a gente começar a trazer uma questão também mais prática. Se o objetivo da gestão for diagnosticar e identificar os impactos, então isso vai levar então ao mapeamento de vários impactos e a partir desses impactos podemos pensar nas implementações, ou seja, quais ações ou programas podemos direcionar. E aqui eu listei alguns exemplos. Então, como adaptação frente a impactos, podemos selecionar medidas de redução de pressão sobre o meio hídrico, medidas que vão pensar na economia da água, investimentos na infraestrutura e segurança hídrica, melhorar que temos, pensar então aí em infraestrutura, considerando as incertezas futuras, sistemas de gestão e riscos e também de alertas, aprofundamento e divulgação do conhecimento também são consideradas medidas de adaptação, porque aumentam a nossa capacidade de resposta, o aumento da capacidade institucional e introdução de novas tecnologias, exemplos de medidas de adaptação. E trazendo aqui então para águas urbanas, também a medida de adaptação conhecida como soluções baseadas na natureza, que visam cidades mais adaptadas e resilientes, que seriam reintegrar ou integrar a natureza aos nossos espaços, a interferir positivamente no ciclo das águas urbanas. Aqui a gente está falando diretamente sobre como manter a água mais tempo dentro dessa bacia hidrográfica, como produzir mais benefícios com essa retenção de água, com os processos naturais de drenagem, considerando que a água também tem a questão da regulação do microclima e da temperatura, a questão da umidade do ar e também, claro, o abastecimento de águas subterrâneas. Então, os benefícios de soluções baseadas na natureza são diversos, incluindo benefícios para a biodiversidade e para o bem-estar. E aqui alguns exemplos, os chamados, já conhecidos nosso, como jardins de chuva, parques lineares, a questão da revitalização de rios e medidas consideradas verdes. Aqui exemplos, então, realizados no município de São Paulo, jardins de chuva, que começaram a ser implantados desde 2015. Então, os jardins de chuva são estruturas que exigem um preparo de estrutura, estrutural, e ali vão ter camadas que vão deixar essa área como uma área de retenção de água. O jardim de chuva ele vai então drenar parte da água pluviais e isso mantém então uma intervenção mais próxima à natureza dentro do ciclo hidrológico das águas urbanas. E na imagem de baixo são conhecidas como vagas verdes. São uma área referente à área de um estacionamento de um carro, que é transformado então num jardim e também tendo a mesma função de jardins de chuva. Então, além disso, também existem a plantação de parques lineares e outras estruturas que buscam então trazer mais verde e trazer mais a natureza para as cidades.
Outro exemplo de adaptação, aqui, né, no sentido oposto, no sentido de adaptar-se melhor a questões da seca. No semiárido brasileiro, nós temos esse exemplo de 1 milhão de cisternas, é um programa realizado com tecnologia social, ou seja, baixo custo e fácil replicabilidade, e funciona, né, captando água da chuva em cisternas, ajuda aí mais de 1 milhão de famílias, assegurando aí água potável por períodos de estiagem, muitas vezes de até 7, 8 meses. Então, a gestão adaptativa dos recursos hídricos, ela busca aumentar a resiliência às mudanças do clima por meio de medidas de adaptação. Ela considera, então, a adaptação um fator importante dentro da gestão hídrica. E isso vai incluir obras de infraestrutura de correção e de controle para os recursos hídricos, também mudanças de hábitos de consumo e desenvolvimento de pesquisas e maior monitoramento local. Quais são os desafios? São muitos. Mesmo os que a gente considera mais tradicional ainda são desafios. Então, nós temos que considerar alterações dos padrões das variáveis hidrológicas e o alto grau de incerteza para planejar essas infraestruturas. Então, é assim que nós vamos estar mais preparados para essas incertezas. Também trazendo aqui como um ponto de reflexão que a adaptação ela tem um papel central nessas estratégias de melhorar as respostas aos impactos das alterações climáticas e que estudos também revelam que ainda no Brasil predominam técnicas de obras estruturais, ou seja, medidas de adaptação cinza, principalmente na contenção de enchentes. Também temos que valorizar um ponto que vai surgir mediante a medidas de adaptação. Nesse percurso onde as cidades começam a se preparar para melhor enfrentamento das questões climáticas. As medidas de adaptação, por vezes, vão trazer oportunidades que vão refletir também novos empregos, medidas de inovação, colaboração com cidades que vão se tornando mais sustentáveis e mais resilientes. E, ao mesmo tempo que todo esse contexto vai depender do desenvolvimento de novas políticas públicas associada a uma governança ambiental integrada, a maior participação popular. Isso, então, no contexto global, vai ajudar a ampliar a nossa resiliência no contexto urbano e também no combate às desigualdades. Como considerações finais, nós podemos, então, considerar incertezas nos cenários futuros, em frente à imprevisibilidade dada às alterações climáticas, e isso exige uma flexibilidade, então, do nosso planejamento e do alcance das medidas de adaptação que vamos adotar. Por isso, então, adotar cada vez mais a gestão adaptativa dos recursos hídricos. A adaptação deve ser considerada, então, nos próprios instrumentos de políticas, de planejamento e gestão, nas respectivas escalas, e as soluções devem ser aplicadas a cada realidade. E assim eu termino a minha participação. Sigo à disposição para maior debate e também comentários e sugestões. Muito obrigada.